Povo bonito! E aí, hoje nós vamos ficar nessa modalidade de já que eu não vejo vocês, vocês também não me veem, só me ouvem. Pessoal, esse vídeo vai ser na velocidade 5, porque a gente tem bastante coisa para falar nesse capítulo de vocês aí que é intitulado Rupturas, ok? No livro de vocês, ele se refere à aula 13. Vamos falar então o que está sendo rompido, né? O que está mudando? É a ideia do modernismo. A gente precisa pensar que o século XIX ele teve muitas modificações políticas, econômicas, sociais e principalmente tecnológicas, que vão culminar com a ideia do modernismo. Então, esse século XX ele marca a mudança do pensamento humano, já que as estruturas, como eu disse, tecnológicas, científicas já haviam mudado, o que muda agora muito fortemente é o pensamento. Esse início de anos 1900 vai trazer à tona o que a gente chama de série de ismos, né? Quando a gente fala de modernismo, nós estamos falando das vanguardas europeias. E as vanguardas europeias, elas se referem a 7 ismos: dadaísmo, futurismo, fauvismo, surrealismo, cubismo, abstracionismo e eu estou esquecendo de um ismo. Qual será ele? Já me perdi. Vocês mesmo aí têm que saber qual é o ismo que falta. Bom, eles acontecem em sucessão, mas muitas vezes concomitantemente, alguns com pensamentos próximos e outros com pensamentos distintos, mas sempre há algo em comum. Todos eles apresentam proposta de ruptura com o passado de representações naturalistas do mundo. Lembrem-se que esses últimos movimentos que nós vimos, impressionismo, pós-impressionismo, neoimpressionismo, eles têm uma ligação de naturalidade com o mundo, apesar de científico, apesar de carga emotiva, nós temos ainda uma ligação muito natural com o mundo. Agora se rompe, né, com a ideia de simbolismo, com a ideia de abstracionismo. Bom, essas vanguardas, elas recebem os nomes de vanguardas por causa do termo que vem do campo militar. O pelotão de frente era chamado de avant-garde, e esses, então, são aqueles que abrem a guerra, né? São aqueles que dão primeiro a cara a tapa para as modificações, para tudo aquilo que vai vir depois. Então, o termo vanguarda, ela se refere exatamente a esse pioneirismo que essas experimentações estéticas vão ter. E os primeiros artistas e movimentos que desafiam os conceitos estabelecidos, declarando guerra ao que era considerado velho e as ideias, então, vistas como ultrapassadas. A gente tem aí a imagem, né, representativa desse rompimento do Marcel Duchamp, a fonte, que já falamos muito sobre ela e tem aí uma interpretação muito interessante. Essa mudança a gente pode dizer que começa na Europa, mas agora, com a velocidade dos transportes, com a velocidade da informação, chega rapidamente à América, a outros lugares e se espalha por todo o mundo, ok? Vamos falar um pouquinho do fauvismo ou fovismo. Não se preocupem com a temporalidade, eu vou demarcar ali as datas de início e fim, mas elas não são rígidas, elas são aí estabelecidas por alguns historiadores da arte, mas não se preocupem com datação, ok? Como características gerais, nós vamos ter esse movimento fauvista, que vem do termo fauve, em francês, fera, essa arte aí feroz, exagerada. Então, nós teremos como primeira característica o uso desenfreado e intenso da cor. Toda vez que pensarmos em fauvismo, temos que lembrar dessa intensidade das cores, a presença de ideias primitivistas e, claro, a inocência também, as tintas aplicadas em grossas camadas, grandes campos de cores chapadas, então, aqueles locais em que não há uma grande interpretação, que não é para a gente se preocupar com eles, geralmente vão ser as cores chapadas, e os traços com ritmo e movimento. Vamos ver aqui uma das origens, né?
Percebam já logo de cara a presença dos pequenos pontos. Então, quando falamos do neoimpressionismo, que é a mesma coisa de pontilhismo, nós já dissemos que alguns artistas passaram a representar as imagens com pequenos pontos, mas alterando as cores da naturalidade, da natureza. Então, isso já era o passo para o fauvismo. A gente caracteriza aí essa obra Luxúria, Calma e Volúpia, do Henri Matisse, de 1904, como essa passagem tênue do neoimpressionismo para o fauvismo, o Matisse, que é o grande representante do movimento. Temos aqui mais uma obra dele. Aqui ele já abandona o pontilhismo e a gente percebe já o uso intenso da cor, os campos de cores chapadas, a simplificação dessas imagens, né, já lembrando do simbolismo. E como temas principais, nós podemos destacar as paisagens, as naturezas mortas, os retratos e a alegria da vida. Esse início de século XX é marcado pelas festas, pela celebração de todo o desenvolvimento presente na sociedade europeia. Aqui, o quadro mais representativo do movimento, a dança, de 1910. Temos poucas cores, azul, verde, e essa cor terracota, que encontra aqui no cabelo dos indivíduos uma tonalidade próxima. Os campos de cores chapadas, quando a gente fala, é esse fundo azul, esse chão verde, né? E o ritmo, o movimento que é colocado nas figuras apresentadas. A gente percebe o primitivismo, a gente percebe a inocência, tudo isso aqui presente. Essa figura, essa imagem, essa pintura nos faz pensar na logo das Olimpíadas aqui no Brasil, de Rio 2016, uma logo criada pelo artista Fred Gelli, que disse que tem uma certa semelhança depois de questionado, mas o intuito não era o mesmo. Ele disse que quando criou, não pensou na pintura do Matisse, mas é evidente aqui, nesses traços, né, a semelhança, a influência que pode ter exercido. No fauvismo, nós destacamos como principais artistas, como eu disse, o Henri Matisse, além dele, o André Derain e Maurice Vlaminck. Outros que têm também um destaque, mas pouco falados, Raul Dufy, Georges Rouault, Albert Marquet e Kees van Dongen, tá? Aqui eu trouxe para vocês, do André Derain, Barcas sobre o Tâmis, há uma ligação entre fauvismo e pontilhismo, percebam como os movimentos são próximos. Outras duas aí, imagens representativas do movimento, estão o Raul Dufy e o Maurice de Vlaminck, o retrato de Derain, ok? Aí do ano de 1905, e o Raul Dufy, que vai um pouco mais além da temporalidade inicial, no ano de 1928. Chegamos ao cubismo, nós ainda temos que falar do cubismo e do futurismo, vamos lá. Bom, o cubismo a gente pode colocá-lo aí numa temporalidade não tão rígida, como eu disse, mas que alguns historiadores colocam, o ano de 1900 até 1920, no qual temos características gerais, a influência geométrica do Cézanne, lembra que nós falamos do Cézanne quando falamos do pós-impressionismo, e também uma influência da arte africana, então, claro, teremos o primitivismo. Além disso, a teoria da relatividade de Einstein é muito presente por causa dos campos de observação das figuras, os ângulos visuais apresentados, muitas vezes duplicados e triplicados, uma questão que na bidimensionalidade se apresenta uma certa tridimensionalidade e às vezes até uma quarta dimensão. E a tentativa de representar todos os aspectos dos objetos e dos indivíduos. O grande clássico quadro do movimento, o Guernica, do Pablo Picasso. Bom, além deste, nós temos o que abre, que dá o início, dá o pontapé para o movimento também do Pablo Picasso, o Les Demoiselles d'Avignon, no qual a gente vê
essas figuras, né, que tendem à geometrização das suas formas, né, além da presença das máscaras africanas nessas pessoas, né, nesses indivíduos, e quando a gente fala de vários ângulos destacados na mesma imagem, na mesma representação, os olhos que estão na dúvida, a gente fica na dúvida, né? Se está sendo representada de frente, de perfil, esse jogo de vários planos no mesmo local. Como principais artistas, claro, o Pablo Picasso, além dele, o Georges Braque, o Juan Gris. Nós temos também outros, né? O Fernando Léger, o Francis-Marie Picabia, Jean Metzinger e Alexander Archipenko. O Fernando Léger eu trago para vocês aqui Paisagem de 1913, no qual é muito evidente a geometrização dessas formas. O Alexander Archipenko, grande representante da escultura, né? E, professora, como que a gente identifica o cubismo, né? Nos elementos aqui que têm formas côncavas e convexas modificadas em partes da escultura, né? A simplificação de tudo isso também. A geometrização, o jogo de ângulos côncavos e convexos, isso faz a representação do cubismo na escultura. E o viaduto em Lestat, do Georges Braque, muito evidente a geometrização. Nós podemos dividir o cubismo em duas correntes, a corrente analítica e a corrente sintética, como o próprio nome já fala. Analítico, nós precisamos de uma análise mais aprofundada para entender o que está sendo colocado na obra. Sintético, como o próprio nome já diz, é uma síntese das representações para poder melhor interpretá-las. Então, o analítico é mais complexo na sua compreensão, há a presença de diversos planos geométricos sobrepostos e tem como principais cores o cinza, o preto, o ocre, azul e o verde, tá? Ele foi desenvolvido primeiro e depois simplificado para essa corrente sintética, que então é mais simples para compreender, tem planos geométricos, as cores são mais vibrantes e tem uma inserção de outros materiais. A colagem vai começar a aparecer aqui. Representante aí da corrente analítica, o Homem com Violão, do Georges Braque, no qual a gente percebe a geometrização das figuras, as cores, né, mais neutras, mais ocre, mas a dificuldade de compreender a complexidade para encontrar este homem com violão, que eu vou deixar para vocês analisarem bem profundamente. E no cubismo sintético aqui, o Arlequim com guitarra, a simplificação do Juan Gris, né? Então, a gente vê já cores mais vivas e o objeto que está sendo representado mais fácil de identificar. Chegamos, então, ao futurismo, que vocês já sabem, meus alunos de muito tempo, que é o movimento que eu detesto, né? Porque relaciona-se com os movimentos fascistas. Eu trouxe um pedaço do Manifesto Futurista do ano de 1909 para a gente já entender o que esse movimento quer. Ele dizia, o manifesto, né? Queremos exaltar o movimento agressivo, a insônia febril, a velocidade, o salto mortal, a bofetada e o murro. Ligando, então, o desenvolvimento à velocidade, ligando à violência. Depois, no segundo ali, o tempo e o espaço morreram ontem, vivemos já o absoluto, pois criamos a eterna velocidade onipresente. Queremos glorificar a guerra, única higiene do mundo, o militarismo, o patriotismo, o gesto destruidor dos anarquistas. Queremos destruir os museus, as bibliotecas, as academias de todo tipo e combater o moralismo, o feminismo e toda a vileza oportunista e utilitária. Então, a gente vê como que isso se liga, essa ideia de tecnologia, de movimento, e que vai ser utilizada para guerra, para violência, para eliminação de povos e de pessoas aí inocentes, né? A gente vai ver o futurismo se relacionando com a arquitetura, aqui o projeto arquitetônico de Antônio Santelha, no qual a gente percebe aí os elementos modernos, a presença do ferro, a presença aí desses elementos
grandiosos, né? Essa paixão do Marinetti lá no Manifesto Futurista, ela é adotada por uma série de arquitetos, compositores, poetas, designers, cineastas, pintores, escultores que produziam trabalhos que iam em encontro das ideias futuristas. Então, o futurismo, ele é um movimento que abarca a maioria das produções artísticas, dos ramos artísticos e estéticos. Aqui a gente tem uma relação do Marinetti, né, do Manifesto Futurista, com Mussolini, o grande ditador aí na Itália, né, fascista. E a gente tem algumas ideologias que são padrões para eles, serem anticlericais, ou seja, contra a igreja e qualquer manifestação religiosa, serem antissocialistas, né, apontando sempre a modernização como o melhor caminho para a indústria e a agricultura, ignorando muitas vezes os direitos trabalhistas, a ideia de irredentismo, né? Retomada de territórios que já fizeram parte da cultura do país. Vocês bem sabem que essa ideia, essa ideologia de irredentismo vai dar origem não só à Primeira Guerra, mas à Segunda Guerra Mundial também, e a política externa agressiva, essa paixão que o movimento tem pela violência e pela guerra. Bom, a pintura futurista, a gente vai ver essa ideia de movimento muito presente. E também se ramifica em duas correntes, o orfismo e o raionismo. Primeiro, o orfismo, né? Que dá maior ênfase aos contrastes de cor e aos seus usos, sendo mais abstrato e colorido. A gente vê aqui Ritmo número 1, de Robert Delaunay. O movimento a gente vê presente exatamente na ideia circular, como se eles estivessem, então, girando, as cores bem variadas, né, e dando esses contrastes de uma com a outra. No raionismo, a gente vê a repetição muitas vezes de uma ideia aparecendo várias vezes. Então, a associação com o método cubista de fragmentação da forma ao retrato do movimento pelo futurismo. Então, a gente vê que é uma bicicleta, mas o movimento da bicicleta, ele aparece, repetido. A ideia dessas linhas se repetirem é para dar a ideia do movimento, não só a bicicleta, mas o homem também. Percebam as costas dele aqui, repetida várias vezes. Essa ideia de raionismo. E fica muito evidente o raionismo aqui no dinamismo de um cão na coleira do Giacomo Balla, no qual as patinhas do cachorro se transformam numa quantidade infinita, não só as patinhas, mas o seu rabinho também, até as suas orelhinhas, bem como os pés da pessoa que a leva, a coleira, tudo isso, então, como retrato dessa velocidade, né? Principais artistas, nós temos o Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Luigi Russolo, Mikhail Larionov. Ok, pessoal? Isso aí, passando bem rapidinho, vocês têm de exercícios de fixação para fazer o número 1, 3 e 4, que estão nas páginas 102, 103 e 104. Beleza? Pessoal, por hoje é isso, foi rapidinho aí, é só para lembrar esses movimentos que vocês já conhecem. A gente se encontra. Tchau, tchau!